Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os passos, os documentos e os pré-requisitos para solicitação do visto de turismo canadense. Isso mesmo, do Canadá. Eu estou bastante acostumado a falar aqui sobre os processos do visto americano, até do visto mexicano, né? Mas eu tenho recebido bastante pedidos aí nas mensagens, nos comentários dos meus vídeos, solicitando sobre os passos para o visto canadense. Então eu resolvi aqui gravar esse vídeo para deixar essas informações bem claras para vocês, tá bom? Antes de começar, como sempre, gostaria de pedir para que, se você não é inscrito ainda no meu canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante e me motiva ainda mais a seguir trazendo conteúdos aí de qualidade para vocês, tá bom? E no final do vídeo, se essa informação foi interessante para você, foi relevante, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar aí esse vídeo com pessoas que vocês acham que tenham interesse por esse tipo de informação também, que isso daí ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O visto para o Canadá, ele comumente, né, as pessoas dizem que ele é um pouco mais simples de tirar e um pouco mais fácil também. Tem verdades e inverdades aí nessas informações, eu vou explicar tudo muito detalhado para vocês por aqui, mas no geral, sim, o visto canadense para brasileiros ele é mais fácil de ser obtido. A taxa de reprovação desse visto ela é muito baixa. Hoje, em 2013, essa taxa de reprovação do visto canadense para brasileiros gira em torno aí dos 5%, então é uma taxa bem baixa, tá? E hoje a gente vai falar aqui exclusivamente sobre o visto de turista, tá? Eu não vou comentar sobre outros tipos de visto canadense. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essas outras vertentes aí do visto, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo depois explicando especificamente cada um dos tipos. Mas, resumidamente, pro turismo no Canadá, a gente tem dois tipos de visto, né? Na verdade, é um visto e uma autorização eletrônica. A autorização eletrônica, que é o ETA, ou ITA, como muita gente conhece, é uma autorização para pessoas que ou já tiveram o visto canadense em algum momento da vida aí no passado e esse visto venceu, etc. Ou então pessoas que possuem atualmente um visto americano válido, ainda dentro da validade. Então, se você se encaixa em um desses dois requisitos, se você já teve um visto canadense no passado, ou se atualmente você já tem um visto americano no seu passaporte, você é elegível ao ETA, ou ITA, que é uma autorização eletrônica, que é muito simples de conseguir. Você vai acessar lá o site do consulado canadense, vai selecionar a opção de ETA e vai solicitar essa autorização. Algumas informações vão ser necessárias, que você passe ali dentro do site. É necessário o pagamento de uma taxa de 7 dólares canadenses e geralmente aí em poucos minutos ou em algumas horas você já recebe através do seu e-mail essa autorização eletrônica que é válida como um visto se você já teve um visto canadense passado ou se você já tem um visto americano vigente atualmente no seu passaporte, tá? Se essa não é, não é a situação, se esse não é o seu caso, se você não tem o visto americano, nunca teve um visto canadense, então vai ser necessário que você aplique para o visto efetivo, o visto Canadá mesmo, aquele que vem colado no passaporte. Só que os processos para o visto canadense, eles são um pouco diferentes dos processos do visto americano que a gente já está mais habituado a ouvir por aí, né? Primeira coisa que a fila para tirar o visto canadense, ela é bem menor, ela tá bem menor do que a fila para o visto americano, né? Que em algumas cidades aí o visto americano já tá com agenda lá para 2025. Antes de gravar esse vídeo, eu dei uma olhadinha no site do consulado canadense e o prazo médio hoje, agora em junho de 2023, para solicitação do processo aí de visto de turismo canadense está girando em torno de 120 dias, tá? Isso pode mudar para mais ou para menos. Isso pode ser um processo que demore muito mais ou até muito menos. Já vi casos, vou comentar para vocês mais para frente no final do vídeo, tá? E a principal diferença, na verdade, é que o visto canadense, ele não tem uma entrevista do visto por regra, tá? Pode ser que você seja chamado sim para uma entrevista, mas na grande maioria dos casos não existe uma entrevista, é só uma análise de documentos, que pode inclusive ser feita online, e aí eu já vou explicar esses passos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, a primeira coisa que a gente vai analisar quando a gente for solicitar o visto canadense é quais são os documentos necessários que você vai precisar apresentar ali
na solicitação do seu visto. E os documentos, gente, eles são mais ou menos parecidos com os documentos solicitados no processo de visto americano. Então você vai precisar aí ter um passaporte válido, você vai precisar comprovar a sua renda, você vai mostrar lá o quanto você ganha, com o que você trabalha, você vai poder, de repente você pode enviar aí seus contra-cheques para comprovar essa renda, ou então uma declaração de imposto de renda, o que você achar aí melhor e mais viável, dependendo da situação de cada um. Tá? Além disso, você vai também precisar comprovar ali os seus vínculos, né? Então, se você tem algum imóvel, se você tem um trabalho registrado, há quanto tempo, se você faz algum tipo de curso, de faculdade. Essas informações aí, basicamente, são informações que a gente vai ter que confirmar e comprovar em qualquer tipo de visto, porque a gente for solicitar para qualquer país. Então, com o Canadá, não vai ser diferente. Mais uma coisa de diferente que tem na solicitação do visto canadense é uma carta de intenção que você vai precisar escrever. O que é essa carta de intenção? Basicamente, você vai escrever uma carta explicando lá para o consulado quais são as suas intenções em visitar o Canadá. Então, no caso, se você está indo visitar turismo, então você vai explicar lá, olha, meu nome é tal, passaporte tal, coloca seus documentos direitinho e explica que você está querendo ir para o Canadá para fazer turismo, que você pretende ficar por um período X de dias dentro do país. Dentro desse período, você pretende visitar as cidades tal, tal e tal. Faz um resumo mesmo do roteiro que você tem aí. Não precisa ser uma coisa assim super, hiper detalhada, mas alguma coisa que convença os agentes consulares ali de que realmente você está indo lá para o Canadá, você está solicitando esse visto para ir somente a turismo mesmo, tá? Você vai explicar aí todas essas informações nessa carta e vai deixar ela reservadinha junto com os seus demais documentos. Para facilitar nesse processo da solicitação dos documentos, de saber o que precisa levar e o que não precisa, o próprio consulado canadense preparou uma página com um checklist de documentos que podem ser apresentados e que devem ser apresentados na solicitação do visto canadense. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse checklist, tá? E tem um outro link também, que é um manual com o passo a passo, com eventuais dúvidas dentro do processo aí que eu tô explicando para vocês. Esse manual também é disponibilizado pelo próprio consulado do Canadá, tá bom? Então, pessoal, depois de ter todos os documentos separadinhos, a carta aí feita, a carta de intenção, vamos para os formulários, né? Porque são necessários o preenchimento de alguns formulários. Assim como lá quem está habituado com o processo do visto americano sabe que a gente tem que preencher a DS 160, na solicitação do visto canadense, a gente precisa preencher alguns outros tipos de formulário. Aqui o processo fica um pouquinho diferente, porque são formulários separados, tá? Então, basicamente, os formulários que todo mundo aí que for preencher para pedir para o visto de turismo vão ser exatamente esses primeiros formulários, tá? O primeiro deles é o IMM 5645, que é o formulário ali que tem onde você vai colocar os seus dados pessoais, suas informações pessoais. Todos os solicitantes eles precisam preencher esse formulário, tá? A gente vai preencher detalhadamente aqui o formulário. No caso, eu não vou especificar isso aqui no vídeo hoje, mas se vocês quiserem, comentem aqui embaixo do vídeo que eu posso, de repente, fazer um vídeo com o passo a passo do preenchimento desses formulários para vocês também, se vocês acharem necessário, tá? Deixa um comentário aqui avisando se vocês sentem essa necessidade, que eu posso preparar esse vídeo mais pra frente. E além desse formulário, a gente vai precisar colocar ali duas cópias por solicitante do termo de consentimento da FVS. O que é isso? É a utilização dos serviços de solicitação de visto, tá? Isso daqui tem a ver um pouquinho com as taxas que a gente tem que pagar. Eu vou falar o valor das taxas mais pra frente também. Então, por enquanto, só guardem essas informações aqui do VFS, desculpa. Além disso, a gente também vai precisar preencher um formulário de informações adicionais, que ele vai precisar ser impresso, preenchido à mão, assinado e escaneado ou entregue pessoalmente ali, dependendo do processo que você vai selecionar, que eu também vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então esse questionário também todos os solicitantes precisam preencher. E aí a gente tem um outro formulário, que é o Schedule 1, que ele vai ser necessário somente para aplicantes
que têm ou que já tiveram qualquer tipo de vínculo com partidos políticos, ou serviço militar, ou defesa civil, ou então algum cargo de relevância no Poder Judiciário. Então, se o seu caso é esse, se você tá dentro de algum desses critérios específicos, você vai precisar preencher esse formulário também, que é o Schedule One, que ele tá lá na lista de formulários de solicitação do visto. Porém, se você não tem nenhum desses vínculos, se você não teve vínculo com partido político, não teve nenhum contato com serviço militar, defesa civil, etc., você não precisa preencher esse formulário, tá? Esse é um formulário bem específico. Então, a princípio são esses. E tem também um outro formulário que é especificamente para pessoas que têm união estável, mas a união estável que ainda não foi ali escriturada no cartório, sabe? Então, se você é uma pessoa que está em situação de união estável, mas você já tem o documento lá do cartório escriturado e tudo mais, você também não vai precisar desse último formulário. Agora, se você é aquela pessoa que só vive junto e por isso configurou uma união estável, mas você não tem a documentação oficial dessa união ainda, aí você vai precisar preencher esse último formulário, que é o IMM 5409, que é a declaração ali de união estável, tá bom? Então, pessoal, depois de vocês preencherem esses formulários necessários, todos ali eletronicamente, vai ser tudo preenchido no site. Depois da finalização do preenchimento, vocês vão precisar clicar lá num campo que tem chamado validar. Vocês vão clicar nesse campo validar, que vai estar localizado ou no topo ou no rodapé da página. Dependendo do formulário que você estiver preenchendo aí, ele vai aparecer ou em cima ou embaixo. Aí depois de clicar nesse formulário, aí você pode imprimir os formulários, tá? Clicando nesse validar, isso vai gerar um código de barras que vai na última página da solicitação, que vai facilitar aí a avaliação do seu pedido e vai até reduzir o tempo de análise aí para a emissão do seu visto, tá bom? Após a finalização do preenchimento, da validação dos formulários, você vai precisar fazer o agendamento do serviço de biometria. Tá? A biometria é onde eles vão lá tirar sua foto, colher suas digitais. Esse processo é bem parecido com o processo que é feito nos CASVs, referente ao visto americano, tá? E o local onde você vai se dirigir para coletar a biometria, ele tá disponível exatamente nas mesmas cidades que os consulados americanos. Então, a gente tem aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Tá? Essas são as cidades onde você pode agendar aí uma data para ir fazer aí a coleta da sua biometria. Agora, vamos falar um pouquinho das taxas. Então, diferente do visto americano, que é uma única taxa que é paga quando você vai solicitar o visto, no visto canadense a gente tem algumas taxas separadas, tá? Então, a primeira taxa delas é a taxa de solicitação do visto. Tá? Essa taxa de solicitação do visto, ela tem um valor de $100 canadenses, tá? Ela precisa ser paga. E a segunda taxa, que também precisa ser paga, que não tem como fugir, é a taxa da coleta da biometria lá no centro de coleta. Essa taxa de coleta da biometria, ela tem um valor de $85 canadenses, tá, gente? E essas taxas, elas podem ser pagas por depósito bancário na boca do caixa, nos bancos Santander, ou pessoalmente lá no local onde você vai levar os documentos com cartão de débito, ou também você pode pagar online com cartão de crédito através da página lá do próprio governo canadense, tá? É importante frisar, gente, que o pagamento, esse pagamento dessas taxas, eles não são aceitos se você fizer o pagamento em caixa eletrônico ou transferência bancária para conta ali de depósito. O depósito ele tem que ser feito somente na boca do caixa do Banco do Santander. Se você fizer depósito no caixa eletrônico, transferência bancária ou algum outro tipo de pagamento bancário online ou até por cheque, esse pagamento ele não vai ser aceito, ele não vai ser compensado, e o próprio consulado canadense já informa que se em caso de você fizer o pagamento em uma dessas formas, o valor pago não vai ser devolvido. Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção aí nas formas válidas para poder fazer esse pagamento, para acabar aí não correndo o risco de perder o dinheiro da taxa. Aí, estando ciente das taxas e tudo mais, você vai escolher qual é a forma que você vai aplicar para o seu visto canadense. A gente tem aqui duas opções principais, tá? A primeira é da forma online. A forma online, como que funciona? Você vai preencher todos os formulários que eu citei aqui acima, lá no site do consulado canadense, vai emitir o boleto, vai fazer o pagamento, vai escanear todos os seus documentos
e enviar para o consulado, tá? E depois de você enviar os documentos para o consulado e pagar essa taxa, pagar as taxas e tudo mais, eles vão analisar e aí eles vão dizer para você se o seu visto foi aprovado ou foi negado, tá? A princípio não tem entrevista, a princípio esse é o processo aí mais geralzão para todo mundo, tá? Se o seu visto for aprovado, aí o que vai acontecer? Você vai precisar enviar o seu passaporte junto com alguns documentos originais para o consulado para que eles possam fazer a validação e etc. E aí você vai precisar pagar uma taxa do correio de envio também. Essa taxa de envio, ela é por conta do solicitante, então tem mais essa taxa para ser paga, tá? Você pode enviar, eles vão fazer o processo lá do seu visto e depois de um tempo eles vão devolver o passaporte e seus documentos também através dos correios. Se você não quiser essa opção, você tem a opção de solicitar o seu visto diretamente lá no Centro de Solicitação de Vistos do Canadá. De uns anos para cá, o próprio governo canadense criou esse centro, né? Porque antigamente a maioria dos vistos canadenses eram solicitados por despachantes ou até mesmo pelas próprias agências de viagem. E agora ficou mais fácil porque é como se fosse uma agência, uma assessoria ali do próprio governo que te auxilia nesse processo. Você pode ir até lá, em uma das cidades que eu citei acima, que são as mesmas cidades onde você pode coletar a sua biometria, e lá eles vão te ajudar com todo o processo. Lá você vai ter computadores para preencher os formulários, vai ter pessoas para te auxiliarem na hora, eles vão analisar os seus documentos, tudo certinho. Só que para fazer esse processo através do centro de solicitação de visto, você vai precisar ainda pagar uma outra taxa, que é uma taxa extra de 35 dólares canadenses, tá? Então, se você parar para somar aí, tudo bem que o dólar canadense ele é mais barato do que o dólar americano, mas se você somar todas essas taxas aí, acho que vocês já perceberam que atualmente o visto canadense está um pouquinho mais caro para ser solicitado aí do que até o próprio visto americano, né? Mas, como eu falei para vocês, o processo é mais simples, o processo de aprovação é mais fácil, tá? É mais rápido, inclusive. E basicamente é isso. Depois de você enviar depois de você enviar suas informações, seja ela através do centro de solicitação, ou seja, pela internet, eles vão analisar as suas informações e você pode ser solicitado a fazer algumas checagens extras. O que o governo canadense pode solicitar para você nesse caso? Eles podem solicitar um exame médico específico, dependendo de para onde você vai por lá, ou dependendo das especificidades da sua viagem, né? Até porque o visto de turismo para o Canadá, pessoal, ele serve para você fazer um intercâmbio também. Então, se você vai fazer um intercâmbio de até um mês, você pode fazer esse intercâmbio com o próprio visto de turista. Você não precisa tirar o visto de estudante específico, como nos Estados Unidos. Então, acaba tendo algumas peculiaridades a mais e pode ser que, dependendo do motivo da sua viagem, você seja solicitado para fazer aí um exame médico. Pode ser também que solicitem para você, como documentação complementar, um atestado de antecedentes criminais, que mostre ali que você não tem nenhum antecedente, que você nunca se envolveu em nada ilícito ou ilegal. Pode ser que eles peçam isso também. E a última coisa que pode ser que eles solicitem para você é uma entrevista. Então, se de repente eles analisarem os documentos lá e acharem que é necessário uma confirmação maior perante uma entrevista, eles vão solicitar para que você agende uma entrevista lá no consulado canadense, para que eles possam aí checar maiores informações com vocês, tá bom? Passando todo esse processo, o visto é impresso no passaporte de vocês. O visto canadense, ele tem uma outra peculiaridade, que apesar dele ser emitido, na maioria das vezes também, por 10 anos, um visto de 10 anos, diferente do visto americano, o visto canadense ele perde a validade junto com o seu passaporte. Então, por exemplo, se você tirar um visto canadense hoje e ele for aprovado, um visto de 10 anos, mas o seu passaporte vai vencer no ano que vem, quando o seu passaporte vencer, o seu visto vai vencer junto. Então ele não tem, o Canadá ele não dá essa possibilidade de você tirar um novo passaporte e apresentar o visto no passaporte antigo, como os Estados Unidos fazem. Tá? Então é bem interessante para quem tá aí no processo de solicitar o visto canadense. De repente, se seu passaporte está próximo de vencer ou faltam poucos anos, seria ideal vocês esperarem um pouquinho ou então até já tirarem um novo passaporte para ter o visto canadense
colado aí no passaporte novo e assim poder aproveitar a vigência completa desse passaporte, tá? O que acaba não sendo uma desvantagem tão grande também, porque, por exemplo, se você tirar o visto canadense hoje, for aprovado, seu passaporte vai vencer daqui 2 anos, por exemplo. Aí daqui 2 anos seu passaporte venceu, o seu visto canadense vai perder a validade também. Mas a partir do momento que você já teve esse visto aprovado no seu passaporte, mesmo que você usou ele ali só por 2 anos, você já vai ser elegível pro ITA, pro ETA, que é a autorização eletrônica. Então, a partir daí, você não vai precisar tirar novamente um visto canadense colado no passaporte. Você vai poder tirar só aquela autorização eletrônica lá de US$ 7, que vai ser válida para que você possa viajar para o Canadá também aí. Todas as vezes que você precisar, você pode tirar uma nova autorização dessa, tá bom? Então é isso, gente. Basicamente, o processo do visto canadense é esse. Ele tem aí suas peculiaridades, suas diferenças. Tem gente que diz que é um pouco mais complicado do que o visto americano, né? Porque tem diversos tipos de formulários diferentes. Outras pessoas já acham mais fácil pelo fato de quase nunca ser necessário uma entrevista e também pelo fato de você poder ter a opção de enviar todos os seus documentos de forma remota, não precisar ir até lá, tá? Então fica aí a critério de vocês saber achar se é mais fácil ou não. Se você já passou pela experiência de tirar um visto canadense também, deixa aqui nos comentários, conta pra gente como que foi a experiência de vocês, que vai ser muito interessante saber. E se tiver alguma dúvida, alguma informação que não ficou muito clara, que vocês queiram saber, pode comentar aqui embaixo também, que eu respondo todo mundo, faço questão de dar uma resposta aí pra vocês a respeito de todos os pontos que foram levantados nesse vídeo. Tá bom? Espero que essas informações tenham sido muito úteis para vocês. Se as informações te ajudaram, não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e também de se inscrever no canal, tá bom? Obrigado para você que assistiu o vídeo aqui até o final e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.